Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos falar da questão de Davos. Qual é o título? Os ventos que sopraram na conferência de Davos em 2022. Na abertura, tivemos a estrela do evento. O presidente ucraniano Zelensky fez uma conferência através de vídeo pedindo ajuda a todos os chefes de estados que estavam presentes no Fórum de Davos. Muito importante. O Fórum de Davos é a reunião praticamente dos grandes líderes mundiais. Lá sempre se reúnem as chamadas economias mundiais, as chamadas economias desenvolvidas. E a gente nota que a presença de grandes líderes, principalmente chefes de estados, nós tivemos lá 50 chefes de estados apresentando o seu país. E, além disso, tivemos também mais de 1.250 líderes de empresas privadas que também falaram em nome dos seus respectivos objetivos e dos seus países. Isso foi muito importante. Em Davos foi discutido os pilares que está envolvendo o mundo. Esses pilares que foram discutidos em Davos servirão para nortear o futuro da economia mundial. A principal discussão em Davos, ainda após 2 anos, porque vocês se lembram que Davos ficou 2 anos sem reunião presencial. Então, agora em 2022, Davos volta com presença, por isso que nós tivemos uma grande quantidade de líderes mundiais, mais de 50 chefes de estados, e ainda estamos falando da pandemia do Covid. Ainda perdura. O mundo ainda não se livrou totalmente da pandemia. Esse foi um dos pilares discutidos nos painéis colocado ao longo dos dias, do dia 22 ao dia 26. Um outro pilar que também chamou a atenção foi a crise na Ucrânia. A crise na Ucrânia, ela está sendo a vedete do mundo atual. Há uma grande preocupação com essa crise. Há uma grande preocupação política. E a gente pode também notar que o encontro de Davos foi um encontro geopolítico. Além desse encontro geopolítico, nós tivemos também uma questão que ainda perdura e que começa a prejudicar o espaço mundial, que eu vou chamar de crise climática. Nós ainda não resolvemos isso, porque ainda tem povos que não acreditam nessa chamada crise climática. Mas ela está aí. Ela está trazendo mais calor, mais chuva, mais seca. O mundo precisa ficar atento. Foi um dos chamados pilares que foi discutido ao longo da semana que se realizou
em Davos. Agora, nós sabemos que o mundo passa por uma tremenda crise. Um dos pilares, também discutido em Davos, foi a recuperação econômica do mundo. Vários líderes, vários chefes de estados, apresentaram painéis tentando achar uma solução para a chamada crise econômica. Pilares estabelecidos no painel de Davos, não podemos esquecer esse pilar: construir uma sociedade saudável. Nós sabemos que o mundo hoje, conforme estabelecido pelas Nações Unidas, tem aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Claro que nem todos vivem numa sociedade saudável. O que seria interessante? Que cada habitante da Terra tivesse um mínimo para a sua sobrevivência. O que a gente não pode ter é uma fome aguda, avassaladora. Esse tema foi discutido de maneira intensiva dentro dos pilares estabelecidos em Davos. A quarta revolução industrial, ela trouxe também um outro aspecto. Se nós temos 194 países no mundo, nem todos estão dentro da revolução industrial. O Brasil, ele está da terceira para a quarta, e ainda em algumas regiões do nosso país, porque vocês sabem que o Brasil é considerado praticamente um continente pela sua grande extensão. Nós ainda não entramos totalmente na quarta revolução industrial. Mas outros países também não entraram. Então, o que foi discutido? Que devemos levar para os países esse processo da revolução industrial, que é a quarta revolução. Porque nós estamos no século XXI. Precisamos ter uma coisa mais homogênea entre os países. Existem disputas entre países? Claro que existe. Mas vamos estabelecer uma certa homogeneidade entre os países. Essa quarta revolução facilitará todo o desenvolvimento necessário para o século XXI. Agora, a crise alimentar é um grande problema mundial. Esperamos que as grandes nações, esperamos que os grandes líderes, esperamos também que a concentração de renda não seja tão absurda como existe hoje. A crise alimentar é resultado de concentração de renda e de poder na mão de poucos. Isso foi levantado dentro dos pilares de discussão em Davos. Tem que achar uma solução. Bom, e aí? Qual é a surpresa brasileira? Olha só, hein? Se a gente for pensar, a surpresa brasileira, que também participou em Davos, nós vamos falar o nome. Chama-se a sigla CUFA, Central Única das Favelas. E quem é a pessoa que está aqui, que foi receber esse prêmio por educador social? Celso Ataíde, atual líder da Central Única das Favelas, foi a grande surpresa no mundo que nós estamos vivendo. Ele foi lá com uma
sugestão: criar o quarto setor. O quarto setor representado pelas favelas. A favela brasileira chega no mundo e chega com imponência. A favela representa, em termos tributários, renda, 137 bilhões de reais anualmente. Então, favela não é carência, favela é potência. Ele mostrou também que o Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas morando na favela. Morando em condições sub-humanas, mas que ao mesmo tempo está produzindo. Então, o governo brasileiro tem que ter um outro olhar para as chamadas favelas brasileiras. Não podemos excluí-las do desenvolvimento social de projeto de governo. E com isso, ele também mostra para o mundo que não basta só a reunião dos grandes líderes, os mais ricos do mundo. Vamos incluir as favelas como potencial, como discussão do mundo, o que anda acontecendo. Isso foi importante. Considerei uma surpresa imensa. Merecidamente, ele recebeu o seu prêmio de educador social. Agora, nós também tivemos o nosso representante da economia. O ministro Paulo Guedes representou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. E uma das coisas que o Brasil foi cobrado, logo que o nosso ministro apareceu num dos pilares na conferência, era a questão do desmatamento na Amazônia. Primeira coisa que foi chamada a atenção foi o desmatamento na Amazônia. Há uma preocupação do mundo com o desmatamento desordenado da Amazônia. E o que disse o nosso representante ministro da Economia? Ele disse o seguinte: olha, não há um desmatamento como é alardeado pelo mundo. Nós vamos continuar recebendo investidores. Isso não vai ser um problema. Porque o desmatamento não é essa exorbitância que estão falando. Foi uma das coisas que o Paulo Guedes falou na hora que ele foi representar o Brasil. E um outro aspecto também que ele falou e que eu acho interessante é quando ele foi falar da crise econômica brasileira. Ao começar a falar da crise econômica brasileira, o nosso ministro da Economia, ele disse o seguinte: olha a petulância do nosso ministro. Ele abriu falando que o Fundo Monetário Internacional havia errado na previsão econômica do Brasil em termos de crescimento. Mas, ao mesmo tempo, a hora que ele percebeu que o número 2 do Fundo Monetário Internacional, estava presente, aí ele perdeu a sua qualificação. Ele tentou reverter, que não era bem assim o que ele estava dizendo. É que o Brasil crescerá sim, mas não da maneira como o Fundo Monetário havia estabelecido. E aí a gente pensa numa conclusão
desse Fórum Econômico que encerrou-se no dia 26 de maio de 2022. Olha, o encerramento voltou a falar de crise na Ucrânia. Falou da questão alimentar que está provocando essa guerra na Ucrânia. E o presidente do Foro de Davos, o criador do Foro de Davos, Klaus, disse o seguinte: a Rússia poderá retomar o seu lugar no Foro de Davos, desde que respeitem as leis internacionais, respeitem também a democracia, que ela terá o seu lugar no Foro de Davos. Outra conclusão, foi colocado o seguinte: a fome avassala o mundo. Pelas Nações Unidas foi colocado que hoje nós temos uma média de 193 milhões de pessoas em 53 países com fome aguda. E foi dito que os dirigentes dessas nações, os dirigentes que estavam ali presentes, deveriam olhar com mais carinho para essa situação. Uma outra coisa que também foi colocado pelo ministro alemão, ele disse, que estava lá representando, a Alemanha, ele disse o seguinte: precisamos melhorar a distribuição da riqueza. Agora, precisamos taxar a riqueza, que foi ignorado aqui no Congresso de Davos. Tributar a riqueza. Mas ele também colocou que existem possibilidades de que no ano de 2024 o Congresso de Davos possa colocar uma taxa para tributar a riqueza. Vamos aguardar. Mas uma coisa ficou claro no final dessa jornada: precisamos de um mundo melhor. Precisamos acreditar nas pessoas. Precisamos de mais investimentos sociais para que possamos viver uma sociedade em harmonia no século XXI. Então, Davos encerra o Congresso com a palavra acreditar sempre, esperança constante, para que tenhamos um mundo mais saudável e mais igualitário. Essas foram as palavras do presidente de Davos no encerramento. Foi uma vitória num mundo cheio de contradições, num mundo cheio de geopolítica, num mundo onde a guerra ainda é a grande arma da sociedade e não a delicadeza, a harmonia, para que tenhamos uma sociedade mais justa.
Encerra-se Davos na esperança de um mundo melhor. É isso que foi a mensagem importante de encerramento. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.